chegamos, então, no nosso quinto vídeo e a gente já entendeu, então, como que funciona a gestão, a gente já entendeu como é um problema, como a gente determina um problema, como a gente determina uma meta, e agora, então, a gente vai para o mestre de todos os métodos, para o conceito do PDCA, certo, Newton? Exatamente, isso aí mesmo. Então, pessoal, como o Baltar já tinha falado lá no início, né, da nossa trilha, um dos métodos mais utilizados é o PDCA, e justamente vai ser o caminho para o resultado que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar do PDCA para estar mostrando para vocês alguns exemplos na prática também em relação aos assuntos que a gente trouxe anteriormente. E aí, quando a gente fala sobre isso, nosso principal foco aqui vai ser falar sobre a parte de planejamento, né? Então, o planejamento é uma das principais partes que a gente tem. Se a gente não tiver um bom planejamento, realmente a nossa execução vai ser também já não tão boa, e assim como o restante do ciclo. E quando a gente fala sobre o nosso planejamento, dentro dele a gente tem 4 pilares importantes, tá? Que é a identificação do problema, a análise do fenômeno, a análise do processo e os planos de ação de fato. Então, como já o Marcelo trouxe para vocês um pouco antes lá, sobre identificação do problema, a gente vai passar rapidinho por essa parte para não ficar algo tão repetitivo, mas é importante frisar que a identificação do problema, ela nada mais é do que identificar o nosso resultado indesejável, né? Então, analisar os dados do nosso problema, estabelecer o indicador de resultado que a gente vai ter com ele, e aí a partir daí também levantar os dados que a gente tem desse nosso problema, histórico, frequência, enfim, ganhos potenciais que a gente tem, entre outros, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre esses dados que a gente vai levantar, é muito importante que a gente olhe para os indicadores, principalmente quando a gente fala desses 5 indicadores aqui, de qualidade, custo, entrega, segurança, moral, porque não adianta nada vocês terem um produto com uma qualidade muito grande na EJ de vocês, se o custo de vocês é muito baixo. Ou então, não adianta nada ter um custo muito elevado se a qualidade do serviço de vocês, da consultoria de vocês, também não está sendo boa o suficiente. Então, é realmente necessário levantar também esses dados para que a gente consiga mostrar, então, com fatos e dados, onde que está o problema que a gente está identificando aqui dentro da nossa EJ. Então, a partir do momento que vocês conseguiram levantar esses dados, identificar o problema certinho, a gente vai partir, então, para a análise do fenômeno. Então, a análise do fenômeno, ela trata muito sobre realmente investigar qual é o problema que que a gente achou ali, a causa desse problema, né? Então, o que está formando ali o problema, o que está organizando o fluxo de processo, como se organiza, né, o fluxo de processos e tudo mais. E aí, com isso, a gente utiliza algumas ferramentas. A gente utiliza da estratificação, talvez da folha de verificação e do gráfico de Pareto, que principalmente o gráfico de Pareto é muito importante para a gente conseguir estar fazendo uma boa análise de fenômeno. Quando a gente não sabe exatamente qual é o nosso problema, a gente não está conhecendo muito bem o nosso problema, é muito importante que a gente desenhe o nosso processo. Então, quando a gente fala sobre isso, eu sei que o meu problema ele está na venda de projetos, a gente não está conseguindo vender o projeto. Mas eu não sei de fato onde que está o nosso problema ali, né? O que está causando a gente não estar conseguindo vender um projeto. Então, desenhe o processo todo. Vai do passo a passo, desde o mapeamento até o cold call, o diagnóstico. Desenha todo esse processo bonitinho para que vocês realmente consigam conhecer melhor, para destrinchar melhor também esse problema que vocês identificaram, tá? Então, para isso, a gente pode acabar estratificando ele. Então, a gente pode estratificar por tempo, por local, como aqui nesse exemplo de segurança pública, né? Tipo criminal, tipo de vítima, outros fatores. Mas trazendo para a EJ, a gente pode estar trazendo uma estratificação por meio de prospecção ativa que a gente está utilizando, por tipo de cliente que a gente está atendendo, por tipo de serviço que a gente está oferecendo. Então, existe uma série de certificações que vocês conseguem estar utilizando para ter maior clareza sobre também onde é que está ocorrendo todo esse desvio aí. E aí, para isso, a gente utiliza muito o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, ele nada mais é do que tu quebrar o teu problema maior em problemas menores, e aí assim tu conseguir entender, identificar até mesmo que, talvez com um daqueles problemas menores, tu já consiga solucionar uma grande parte e até mesmo atingir a tua meta do ano, né? O autocrescimento que vocês tanto buscam aí. Então, aqui a gente teve, no caso,
um exemplo até de Pareto, né, olhando por regiões, né? Então, a gente consegue ver que dos problemas que essa empresa tinha, 30% estava em uma região específica. Então, é um número que já dá para, dependendo de como agir, estar solucionando de uma boa forma também. A partir do momento que a gente conseguiu fazer essa análise, a gente conseguiu fazer toda essa estratificação, a gente identificou no nosso gráfico de Pareto ali onde é que está os menores problemas, aí então a gente vai passar para a análise do processo. Então, quando a gente vai para a análise de processos, é realmente as causas, né? Então, é realmente estar identificando ali no último pinguinho ali do que realmente a causa raiz ali que está causando esse problema efetivo na nossa EJ, né? Então, a análise de processo, ela busca essas causas fundamentais, então ela busca a causa raiz do problema de fato, e não o sintoma, né? Ela prioriza essas causas e a partir disso analisa a consistência delas, tá? Quando a gente fala sobre a análise de processo, as duas principais ferramentas que a gente pode estar utilizando é o diagrama de causa e efeito, é o Ishikawa, algumas EJs já devem ter utilizado, devem conhecer, e a análise dos 5 porquês, tá? Então, a gente olhou aqui nesse gráfico de Pareto, e aqui pode ter o pulo do gato para vocês, né? Aqui, nesse exemplo, a primeira região já era o suficiente para a gente estar atingindo a nossa meta. Então, quando vocês olharem no Pareto de vocês verem que, só o primeiro pequeno problema ali já resolve, já é o suficiente, digamos assim, para vocês atingirem a meta de vocês, então, beleza, a gente vai, então, priorizar as causas desse pequeno problema. Mas, se vocês escolherem mais de um pequeno problema, 2 pequenos problemas, enfim, vocês têm que acabar fazendo as causas para todos eles, identificando todos eles também, para criar planos de ação para todos eles também, tá? E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, inclusive tentando trazer o mais próximo da realidade de uma EJ. Então, o problema que a gente encontra aqui é aumentar o nosso número de vendas para atingimento de meta, visto que a nossa meta é atingir os 500k de faturamento até o dia 20 de dezembro de 2000 e alguma coisa. Então, com isso, a gente pode estar baseando no pilar de membros, de processos, comercial, diretoria, e aí, a partir daí, realmente ter um brainstorm com o pessoal e realmente estar entendendo o que pode ser, de fato, uma causa geradora desse nosso problema para aumentar, né, o nosso número de vendas que a gente não está conseguindo, né? Então, a partir daí, a gente consegue identificar algumas coisas, e aí, depois de identificado, a gente, então, prioriza, né? Então, quando a gente fala sobre priorização, a gente está falando muito sobre algumas EJs devem aplicar até a matriz Gucci, né? Então, gravidade, urgência e tendência. E o importante é que a gente, quando for classificar, dê 50% de baixa importância para as causas que foram levantadas, 30% para outras causas, e aí 20% de alta importância para isso. E aí, a partir disso, aplicar, né, o famoso 5 porquês. E aí aqui eu trago um exemplo também, tentando trazer o máximo possível para a realidade de vocês, que é o que é, né, o que a gente está trazendo. O nosso funil comercial está vazio. Tá, mas por que ele está vazio? Porque o time ele não está conseguindo converter os leads. Mas por que ele não está conseguindo converter os leads? Porque eles estão desmotivados com a área. Bom, a primeira coisa que a gente pensa é, se a galera está desmotivada, então vamos, sei lá, fazer um gamification, vamos criar um gamification, criar um hackathon, vamos criar qualquer coisa do tipo para motivar a galera. Só que, na verdade, nesse momento, vai estar removendo um sintoma, porque pode ser aquela coisa da galera ficar pilhada, todo mundo ficar feliz com aquele gamification e querer ganhar, se motivar de novo, mas daqui a um tempo eles vão estar desmotivados de novo. Por quê? Porque, na verdade, se vocês der sequência no 5 porquês, vocês vão entender que, na verdade, eles não se sentem seguros para estar realizando reuniões, a partir daí não sentem que existe processos claros dentro da diretoria, e aí, quando vai perguntar o último porquê, é porque eles não têm conhecimento suficiente sobre a área. Ou seja, a causa raiz que se tem aqui no problema é que ninguém tem o conhecimento suficiente sobre a área. Então, precisa estar realizando uma mentoria, uma capacitação sobre os processos comerciais da EJ, para assim todo mundo conseguir estar executando da melhor forma possível e mais assertiva possível. E aí, feito isso, então, depois que vocês conseguiram identificar toda a causa, vocês realmente foram ali na mais assertiva possível, então é hora de estabelecer o plano de ação. Não adianta nada a gente ter tudo aquilo dali se a gente não vai partir para a prática, né, de fato. Então, quando a gente fala sobre o plano de ação,
a gente utiliza o famoso 5W2H. E aí aqui eu também tento trazer um exemplo para vocês, que mostrando de uma forma bem clara para vocês aqui, quando a gente fala sobre o que, vocês vão estar descrevendo qual é a ação que vai estar sendo feita. Então, nesse caso, é realizar mapeamento de leads. Quando a gente bota quem, não, pessoal, prestem bem atenção nisso, que é muito importante. Eu já vi muita gente fazendo isso, mesmo depois de explicação. Não existe o quem ser área comercial. Newton, Kátia e Marcelo. Não existe isso. Máxima do que se diz, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. É uma pessoa que é responsável. Por mais que tenham umas 10 pessoas envolvidas nesse processo, alguém tem que estar como responsável, vai ter que ser a pessoa que realmente vai estar olhando para isso. Então, no quem é um nome específico. Quando é a data realmente que isso vai estar sendo entregue ali, né? A data final ali, o prazo, pode botar até quando vai se iniciar e quando vai terminar, tá? Mas tem que ter de fato uma data, e aí é que é importante falar que o quando não é amanhã, semana que vem, mês que vem, é uma data específica com dia, mês e ano, tá? O onde é onde que essa ação vai estar sendo impactada, onde que como que vai ser feita essa ação, né? Ali depois tem o como até, mas no caso onde local, né? O porquê que essa ação vai ser feita, então por qual motivo que vocês vão estar realizando essa ação, como que essa ação vai ser feita e o quanto custa, que aí é para caso tenha algum gasto para EJ, como vamos, sei lá, contratar uma outra EJ para estar fazendo mapeamento de leads, vamos contratar, enfim, alguém para estar montando as apresentações, alguma coisa do tipo, então quanto que isso vai de fato estar custando para a empresa júnior de vocês, tá? E aí, então, para a gente trazer todo esse ciclo, né, e finalizar toda essa etapa, é importante, então, só dar um checkzinho aqui de tudo que a gente já falou e de tudo que a gente já passou também. Então, é trazer sobre, primeiro, a gente tem a nossa meta, aí a gente passa para o nosso problema, faz a análise do fenômeno, faz a análise de causas, e aí parte para o plano de ação, tá? Pontos importantes. Não adianta nada a gente ter tudo isso estruturado, tudo isso planejado, todos os nossos planos de ação ali, se a gente não partir para a execução de fato. Porque é aquela coisa, né? Existe time que no papel é muito bom, mas quando entra para dentro de campo não joga nada. Então aqui é muito importante vocês realmente, de fato, jogarem e fazerem a parte de vocês. Planejou tudo, tem plano de ação, executa, vai para cima, tá? Fez isso daqui, e aí até tem aqui, né, uma citação aqui, né, do Ralph, que foi CEO da Johnson & Johnson, que fala muito sobre os planos mais bem elaborados do mundo não valem o papel no qual foram escritos se você não conseguir realizar nada, né? Então não adianta nada ser algo muito mirabolante se vocês não vão colocar em prática. Depois disso, é partir para o check. Então, realmente estar avaliando, estar checando, estar conferindo se está dando certo, se não está dando certo, estar vendo se as pessoas estão de fato executando, se não são, quais são os resultados que estão sendo obtidos com isso. Então, para quando tiver toda essa checagem, toda essa análise em cima do que vocês fizeram, partir para o action, que aí basicamente o que está ruim, vamos aplicar o PDCA de novo, vamos girar tudo de novo para entender de novo qual foi a causa ali do porquê que deu erro, o que aconteceu ali, e tudo que está bom, vamos padronizar. Vamos realmente criar um manual de boas práticas, alguma coisa assim, para que realmente se solidifique e se perenize essas ações, essas boas práticas que a gente está tendo dentro da EJ, tá? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês sobre a metodologia do PDCA, né, o nosso caminho para o resultado, que é o PDCA, e a gente se vê na próxima aula.